Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Você que está nos assistindo para mais uma Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online, da Igreja Batista de Vila Isa. Irmãos, hoje, dia 18 de abril, mais uma semana que se passou, mais um dia que nós estamos aqui reunidos para primeiramente engrandecer e adorar o nome do Senhor. Estamos aqui hoje também com a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a nossa lição do estudo de número 8 da nossa revista. E hoje nós temos o assunto que é a Convenção Batista Brasileira. Nós já temos falado da nossa denominação desde o surgimento dela lá na Holanda, das teorias que surgiram a Igreja Batista, como que ela surgiu, como que ela chegou na América, no continente americano como um todo, como ela chegou no Brasil, como nasceu a denominação no nosso país. E agora nós vamos falar o que é a convenção, onde ela está, como ela se reúne, para que ela serve, porque muitas pessoas, muitos membros das nossas igrejas batistas, eles não sabem como que é, qual o motivo que tem a convenção, para que ela serve, o que é a convenção na verdade. Muitos membros, muitos irmãos nossos em Cristo, muitas pessoas ativas dentro da igreja batista, elas não sabem o que é a convenção, para que serve, como ela foi fundada, quem foi o criador da convenção. Então hoje nós vamos esclarecer, vamos bater um papo, vamos tratar um pouquinho sobre isso, estudar um pouco o que a nossa lição nos trouxe, para que a gente possa entender o que é a Convenção Batista Brasileira. Irmãos, primeiramente, vieram aqui os pioneiros, William Buck Bagley com a sua esposa e Zacarias Taylor com as suas esposas, e eles fundaram juntamente com Antônio Teixeira de Albuquerque, mais a sua esposa também, a primeira igreja batista do Brasil de fala brasileira. Até então existia a igreja batista no Brasil, mas de fala estrangeira, falava a língua dos Estados Unidos, né? Falava o inglês. E os brasileiros, aquelas pessoas que somente dominavam o português, elas não podiam assistir os cultos, quer dizer, até podiam assistir os cultos, né? Eles não entendiam que o culto, eles não entendiam o significado, não entendiam nada do culto, porque o culto era falado em outra língua. Como era falado em outra língua, então veio os missionários, o que nós chamamos de pioneiros, e eles fundaram a primeira igreja batista no Brasil de fala portuguesa, de fala com o português, né? De uma língua do nosso país. Então, a partir daí, a partir dessa igreja, é que a denominação, pode-se dizer que a denominação realmente surgiu, como ela nasceu aqui no nosso país. E como que essa denominação cresceu? Como que os batistas cresceram no Brasil? Primeiramente, irmãos, graças ao poder de Deus e à ação do Espírito Santo. Esse é o determinante. Primeiramente, graças ao poder de Deus e à ação do Espírito Santo. Segundo, pela ação dos nossos missionários pioneiros, os quais eu falei aqui, que foi William Buck Bagley e Zacarias Taylor, que ele e suas esposas, Antônio Teixeira de Albuquerque, e eles trabalharam assiduamente para que a igreja, para que a denominação crescesse. Então, os trabalhos deles, a dedicação de Anna Luther, de Kate Taylor, que é a esposa de Zacarias, a dedicação de Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi um padre e agora sendo pastor, primeiro pastor batista consagrado ao ministério pastoral na história dos batistas brasileiros, foi Antônio Teixeira de Albuquerque. Então, toda a ação deles, toda a dedicação deles é que fez com que a denominação crescesse. A partir da primeira igreja batista de Salvador, veio a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a primeira igreja batista de Recife, a primeira igreja batista de Maceió, né? Então vieram assim os 4 pilares, um em cada ano, da formação da nossa denominação no nosso país. Com a expansão da denominação no país e graças aos ensinos do cristianismo, aos ensinos cristãos dentro das igrejas batistas, as igrejas começaram a perceber que elas tinham que fazer o quê? Trabalhar unido.
Irmãos, quando a gente chegar lá no céu, vai ter a ala do batista, vai ter a ala do presbiteriano, vai ter a ala do congregacional, vai ter a ala do metodista? Não. Nós vamos ser um corpo em Cristo, o qual nós vamos louvar, vamos adorar a Deus. Mas as igrejas batistas aqui no Brasil, elas perceberam que elas tinham que trabalhar juntamente, elas tinham que trabalhar em união, elas tinham que trabalhar em cooperação. E essa cooperação que permitiu com que as igrejas trabalhassem, também permitiu e ajudou com que a denominação crescesse, com que a denominação se expandisse, com que a palavra de Deus chegasse em todos os locais que eles precisavam e que eles almejavam chegar. Desde o seu nascimento, desde os primórdios, desde o surgimento, o espírito missionário, ele permeia o seio da nossa denominação. Se é uma coisa que nós, batistas, temos na nossa denominação, é o espírito e o ardor missionário. É o espírito de ganhar almas, é o espírito de expandir o evangelho, é o espírito de pregar a palavra, é o espírito de pegar e falar de Jesus. São as ações missionárias, são os projetos missionários, são as juntas de missões, são os programas de adoção missionária, são todas essas coisas. Quando a gente vai no site hoje, quando a gente pega informação das nossas juntas de missões nacionais, juntas de missões tanto nacionais como mundiais, você vê lá dezenas de missionários, você vê lá vários projetos missionários, vários projetos de ação missionária, várias viagens. As nossas juventudes batistas, elas têm ações missionárias que elas realizam. Então, assim, o espírito missionário, ele é vivo, ele é eficaz, ele é algo que permeia, que está enraizado na nossa denominação. E isso, irmãos, é algo maravilhoso da gente perceber. Tem um ditado popular que diz assim: uma andorinha só não faz verão. Então a gente pode dizer que uma igreja sozinha não faz missões. Então, no ano de 1907, em uma reunião em Salvador, no mês de julho, nasceu o que nós podemos chamar de Convenção Batista Brasileira. Naquela época, em Salvador, no ano de 1907, a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro, não era Brasília ainda. Então, a denominação nasceu na cidade onde nasceu a primeira igreja batista do Brasil. Então, a convenção, nós podemos dizer assim, o surgimento da convenção, a ideia de uma convenção, ela surgiu no ano de 1907, no mês de julho, no meio do ano, na cidade onde nasceu a primeira igreja batista de fala portuguesa no nosso país. E a pessoa que mais idealizava isso, né, foi o Zacarias Taylor, que ele trouxe isso de uma maneira muito maravilhosa para o nosso país, para o nosso país, juntamente com Salomão Gisborne, que na verdade dizem até que Salomão Gisborne estava à frente de Zacarias em certos momentos, mas eles foram as pessoas que idealizaram tudo isso. Mas o que isso quer dizer? Assim como os missionários trouxeram dos Estados Unidos a sua fé, o conhecimento da palavra de Deus, a pregação do Evangelho, eles também trouxeram o sistema organizacional da igreja. E o primeiro tópico que nós vamos aprender hoje é a convenção, fator de cooperação e união. Então, nessa ideia de uma convenção que ela trabalha junto em cooperação e em união, nós vamos tratar um pouco e nós vamos aprender um pouco. Então, o que é uma igreja batista nesse sistema? A igreja batista, ela é uma igreja que ela funciona no que nós chamamos de sistema congregacional. Cada igreja é independente. Se hoje a sua igreja batista quiser pintar a porta lá de vermelho e as paredes de roxo, ninguém tem nada a ver com isso. A igreja decidiu e assim será. Se a igreja quiser
ser, tiver ter um formato, um design diferente, ninguém tem nada a ver com isso. Você vê algumas denominações que elas seguem todo um padrão. A palavra é meio feia, mas eu não consigo achar outra para poder descrever. Ela meio que parece uma franquia, né? Quando você vê uma franquia de uma empresa, né? A franquia ela é igual em todas as cidades. Aonde você vai, que tem uma franquia daquela empresa, ela é igual em todas as cidades. E tem algumas denominações que seguem isso. Ou tem algumas denominações que ela tem um único líder que cuida de todas as igrejas daquela região, e esse único líder, ele tem que corresponder a um líder maior do que ele. Tem os líderes das congregações, das igrejas, que elas têm o respeito e têm a obrigação de prestar tudo para esse coordenador que coordena essa situação, que coordena esse grupo de igrejas, e aí ele passa para para uma pessoa acima dele, um coordenador acima dele. Mas as igrejas batistas, elas não seguem isso. Elas seguem o sistema de congregação, congregacional. Cada igreja é independente. E esse modelo de congregacional, ele estimula uma coisa que nós chamamos de cooperação voluntária. Por que voluntária? Porque a igreja pode optar em ser cooperativista ou não. Ela não deixa de ser batista se ela não cooperar. Mas, logicamente, toda igreja batista ela tem o espírito de cooperar. No início do século XIX, nós tínhamos aproximadamente a primeira igreja batista de Salvador, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a primeira igreja batista de Recife e a primeira igreja batista de Maceió. No fim do século XIX, nós terminamos o final do século com igrejas batistas em 10 capitais brasileiras. Saímos de 4 e já estávamos em 10 capitais. Não se fala exatamente quantas igrejas tinham em cada capital. Talvez tivessem uma, duas, talvez. Ou uma igreja e um ponto de pregação, ou igreja e uma congregação, ou igreja em algum outro local. Isso não tem como prever, não tem como saber, mas tudo isso aconteceu. Então, no início do século, nós tínhamos 4 igrejas. No final do mesmo século, nós tínhamos já mais de 19 igrejas. Então, mais de 10 igrejas, ou aproximadamente 10 igrejas. Né? Então, esse ardor missionário, ele era tão ávido no meio da denominação, que a primeira pessoa a ser convertida na Bahia, na primeira igreja batista de Salvador, foi um homem chamado João Batista. E ele tem uma história muito interessante, que ele era um latoeiro. Né? O que era um latoeiro? Era uma pessoa que trabalhava com metal, com panela, com bule, esse tipo de coisa. E ele recebe de Zacarias Taylor, no momento em que ele se converte, uma Bíblia de presente. E Deus fala tanto ao coração de João Batista, que ele decide entrar para o ministério pastoral. Também com o nome desse, né? Fica até difícil não entrar. Mas por que tudo isso acontecia? Primeiro, porque as igrejas incentivavam a cooperação e a união. E sempre se falava da pregação do Evangelho. Apesar de Taylor ter participado muito da formação da convenção, foi Salomão Gisborne que teve a ideia de criar uma convenção que ela tinha uma abrangência nacional. Volto a dizer, nós somos evangelizados por missionários estrangeiros, lá dos Estados Unidos, que já vieram com a sua perspectiva e com as suas ideias já formadas. Então isso nos ajudou demais na formação da nossa denominação aqui. Por quê? Porque eles já sabiam como funcionava tudo, então eles foram orientando a gente de uma maneira muito simples. E isso permitiu com que a gente colocasse e crescesse de uma maneira mais sólida e de uma maneira mais firme. Salomão Gisborne, ele era um polonês. Ele era filho de israelita, nasceu na Polônia, e ele veio para o Brasil, mas não como batista. Mas no ano de 1891, ele foi batizado na Igreja Batista
E ali, pouco tempo depois, ele foi consagrado ao ministério pastoral. Quando isso tudo aconteceu, a denominação já contava com algumas igrejas. E o crescimento da denominação ele era muito significativo. Por quê? Porque devido ao trabalho incessante daqueles pioneiros. Gente, tudo era muito novo. O Brasil era um país cristianizado. Mas era cristianizado com o quê? Com a Igreja Católica. Por quê? Porque os nossos colonizadores, né, os portugueses, quando Pedro Álvares Cabral chega aqui no Brasil no ano de 1500, no dia 22 de abril, vem consigo o quê? A Igreja Católica. Por quê? Porque Portugal, naquela época, era um país extremamente católico. Então a nossa cultura foi do catolicismo. Então chega o protestantismo através desses homens e eles pregam o quê? Justamente o que aconteceu na Europa durante a Reforma Protestante. A igreja vivia uma realidade e aí vem um grupo de homens reformados, os chamados reformadores, e aí eles pregam: o justo viverá pela fé. Irmãos, no Brasil, nós podemos dizer que aconteceu praticamente a mesma coisa, porque vivia-se na opressão e naquilo que a Igreja Católica fazia, com a ideia meio de controlar os fiéis, e aí prega-se um evangelho diferente, com uma linguagem que as pessoas entendem, com a palavra que as pessoas entendem. Até então, a missa celebrada no país, aqui nós estamos falando do Brasil, um país de língua portuguesa, a missa que era celebrada era em latim. Quantas pessoas você acha que entendiam a missa em latim? Para não dizer ninguém, talvez uma ou outra. Mas aí chega homens, mulheres pregando o quê? Algo que nós entendíamos. Então isso nos possibilitou fazer com que, porque o crescimento fosse maior. Segundo tópico que nós vamos tratar hoje é missões, a motivação básica. Irmãos, nessa época não tinha-se muito tempo a proclamação da República. O Brasil deixa de ser um país de monarquia e passa a ser uma república. Nesse momento, como o país deixa de ter responsabilidade sobre Portugal, deixa de ter responsabilidade com o Brasil e o Brasil com a direção de Portugal, então tudo agora era uma situação nova, era um momento novo, agora o país estava independente. Então, nesse contexto de tudo isso, a denominação surge com a convenção, um órgão que ele vem com a ideia de que coordenar, auxiliar e cooperar junto com as igrejas. Para quê? Para que quando uma igreja precisasse de ajuda, soubesse aonde ela pudesse recorrer. E nisso tudo, a convenção ela ainda cria, com a ajuda das igrejas, com a cooperação das igrejas, duas juntas missionárias. O povo batista é um povo de pregação, é um povo missionário, é um povo que prega o evangelho. E aí surge duas juntas de missões, aqui nós chamamos, aqui na época recebeu o nome de missões nacionais, que é até hoje antigamente era junta de missões nacionais, hoje é só missões nacionais, e antigamente era junta de missões estrangeiras, hoje junta de missões mundiais. Então ali surgem essas duas juntas, missões nacionais e missões mundiais. Nesse contexto, com a ideia dessas juntas, aí é que o povo começa a ver a possibilidade de se mandar missionários para onde? Para fora do Brasil. Missionários para a China, para a Argentina, para o Chile, para a América do Sul, para a África. Missionários que saiam da onde? Do Brasil. E como eu falei anteriormente, uma igreja só não faz missões. Quem sustentava esses missionários? As igrejas. As igrejas sustentavam esses missionários pela convenção. A convenção ela é um órgão que ela auxilia as igrejas. Não é o contrário, não é a igreja que auxilia a convenção, mas é a convenção que auxilia a igreja. A ideia de um órgão que vem para poder cooperar junto com as igrejas e auxiliar
né? Nós não podemos colocar uma ideia de uma mordomia cristã. Por quê? Porque é um órgão que ele vem com a ideia de nos apoiar, de nos ensinar, de nos auxiliar, de nos mostrar o que nós podemos fazer e como nós podemos fazer. Essa é a denominação. E para ajudar o desenvolvimento da denominação e a pregação do Evangelho no Brasil, a denominação começa a criar várias ferramentas. E uma dessas ferramentas de auxílio era a chamada Casa Publicadora, que depois de muito tempo mudou-se o nome para Juerp. Você lembra da antiga Juerp? Quando a gente chegava na nossa escola bíblica dominical e tinha as revistinhas da Juerp. Eu fiz muita lição de escola bíblica dominical com as revistas da Juerp. Que Juerp, na verdade, significa Junta de Educação Religiosa e Publicação. Ela substituiu a antiga Casa Publicadora. E a Juerp, ela era uma editora que editava livros, que produzia livros, produzia literatura cristã, produzia material didático, material para a escola bíblica. E assim, as igrejas, os pastores tendo tudo isso como apoio, eles não precisavam gastar tanto tempo produzindo material didático para a EBD. O material didático já chegava pronto. E um material didático com ensinos verdadeiros, com a palavra verdadeira, dentro dos princípios que a denominação prega. Então isso para os pastores que estavam vivendo naquela época, gente, isso foi uma bênção, isso foi uma revolução, isso foi algo assim maravilhoso. Durante muitos anos, a Juerp, ela foi responsável pela literatura das nossas escolas bíblicas. Gente, chegava a revista de escola bíblica na igreja e era uma bênção. Nós tratávamos de assuntos, de temas que eram temas extremamente relevantes para nós. Juntamente, para poder contar do crescimento da denominação, até então não existia internet, não tinha aplicativo, não tinha nada disso, o povo lia, então eles precisavam de uma fonte de informação. E qual era essa fonte de informação? Um jornal, que ele foi chamado de O Jornal Batista. Depois de um tempo ficou conhecido só como O Batista, mas era o Jornal Batista. O Jornal Batista, ele tinha as suas tiragens, as suas edições que eram enviados para a igreja e as pessoas podiam ler e ver o crescimento da denominação, ver aonde a denominação estava atuando, aonde a denominação estava avançando. Durante muito tempo eu chegava na minha igreja aqui em Minas Gerais e tinha lá o Jornal Batista e tinha também o Batista Mineiro. Aqui em Minas Gerais, quando eu me converti, no início dos anos 2000, chegava edições do Batista Mineiro na igreja. A gente pegava lá, lia, via o que acontecia. Durante muito tempo isso aconteceu. Então tudo isso, irmãos, eram ferramentas que eles chegavam para poder o quê? Somar a denominação. E aí podia ter tudo isso à nossa disposição. Irmãos, missões sempre foi a motivação básica para o crescimento da nossa denominação. Então, para ajudar na pregação do Evangelho, surge também seminários. A convenção começa a auxiliar as igrejas para quê? Para o nascimento e o surgimento de seminários. E um dos primeiros seminários que surgiu foi o Seminário do Norte do Brasil, em Recife. O Seminário de Teologia no Sul, no Rio de Janeiro. E aí vem uma curiosidade, né? Quando eu me converti, eu escutava alguém falar assim, eu vou estudar lá no Sul. Então eu achava que era lá no Sul do Brasil, lá no Paraná, lá em Santa Catarina. Mas na verdade é Seminário de Teologia do Sul, mas fica na região Sudeste, porque ele foi criado pela Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, né? E aí então, por isso que tem o nome de Seminário do Sul. Mas na verdade fica no Rio de Janeiro, na região Sudeste do nosso país. E tem também o Seminário de Teologia Equatorial lá em Belém do Pará. Belém do Pará, irmãos, o seminário era um seminário grande, bem estabelecido. Algo assim fantástico. O Seminário do Sul, eu nunca estive lá, mas tenho vontade de conhecer. Dizem também que é um seminário maravilhoso. Talvez o seu pastor, talvez uma pessoa que você conheça, que está vendo esse vídeo, ele vai falar assim, eu estudei lá no seminário, eu estive lá, eu conheci, sei como é que é e tudo mais, é verdade. Realmente é maravilhoso. Porque a convenção cria tudo isso.
juntamente para auxiliar a pregação do Evangelho, se cria um dos órgãos que tem uma eficiência enorme dentro da nossa denominação, que é a União Feminina Missionária Batista Brasileira, a UFMBB, que é atuante até hoje. Às vezes você chega na sua igreja, lá no quadro de aviso, e tem um cartaz lá, congresso de não sei o que, viagem missionária de não sei o que, realização, UFMBB. Irmãos, é uma bênção. É uma bênção. Nós temos a MCA, que é muito atuante também. Criou-se também seminários de educação cristã, que eram chamados de... tinha esse nome realmente, né, que era o SEC, que era o Seminário de Educação Cristã, e tinha o IBER, que é o Instituto Batista de Educação Religiosa. Eu tive uma professora que estudou no IBER. Hoje o IBER chama-se CIEM, que é o Centro Integrado de Missões. Centro Integrado de Educação Missionária, perdão. E hoje eu tenho um colega que está lá na Europa hoje, é o pastor Peterson, mais a irmã Marcela, estão lá na Europa, e eles estão o quê? Eles estudaram aonde? Lá no CIEM. Irmãos, Deus tem abençoado a nossa denominação. E a nossa denominação, para a glória de Jesus, ela tem crescido. Então, depois de tudo isso que a denominação foi formando, tendo a ajuda das igrejas, cooperação das igrejas e a coordenação da convenção, a denominação ainda criou várias escolas batistas de ensino secular que eu me refiro, é o ensino da escola mesmo. Nós temos o Batista Americano no Espírito Santo, temos o Batista, a Rede Batista Mineira aqui no estado de Minas Gerais, temos o Batista em São Paulo, o Batista no Rio de Janeiro, de igreja, de escolas, que é onde você matricula o seu filho para ele aprender matérias de escola mesmo, português, matemática, química, e ali também ele ouve o Evangelho de Cristo. E ele está lá aprendendo, mas ouvindo o Evangelho, tendo contato com o Evangelho. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas aquela semente que foi pregada com o seu filho no tempo da escola dele, essa semente ela pode brotar anos mais tarde. Porque a palavra de Deus diz que a palavra nunca volta vazia. E se ele ouviu o Evangelho em alguma escola batista, com certeza Deus vai tocar no coração dele algum dia. Talvez não seja hoje, talvez não seja semana que vem, mas Deus sabe que a palavra dele não volta vazia. Irmãos, isso é uma das coisas mais maravilhosas que nós temos. E a Convenção Batista Brasileira hoje, o que ela tem? O que é tão especial na convenção? Gente, a Convenção Batista Brasileira hoje é a maior convenção da América Latina. De todas as convenções batistas da América Latina, ali do México para baixo, a Convenção Batista Brasileira ela é a maior, tanto em número quanto em atuação. As nossas vitórias ao longo desses anos todos, desde a fundação da primeira igreja batista em Salvador, que foi fundada com 6 pessoas, 3 casais, em uma pequena residência, pequena que eu digo assim, onde os cultos eram realizados dentro de uma sala. Olha para a sua sala e a sala da sua casa. A primeira igreja batista de Salvador funcionava talvez numa sala do tamanho da sua, ou até menor, dependendo do tamanho da sua sala. E a nossa denominação hoje ela cresceu de uma maneira maravilhosa. E as nossas vitórias hoje, ao longo desses anos todos, quais são? Primeira vitória que nós temos, não em ordem, né? Mas a primeira coisa enumerada, a Cristolândia. Gente, a missão Cristolândia, ela já teve abrangência fora do Brasil e já teve reconhecimento fora do Brasil também e dentro do nosso país por emissoras de televisão seculares. Já recebeu várias reportagens que passou em jornais de respeito, jornais que têm nome, e lá estava se pregando o quê? A verdade do Evangelho.
Porque a missão cristolândia, devido ao grande número de uso de drogas e pessoas que estão se perdendo no mundo das drogas, a missão batista cristolândia, ela tem mudado. Governador Valadares, onde eu moro, é uma cidade que nós podemos glorificar a Deus, porque aqui existe uma cristolândia. Outra vitória que nós temos, a União Feminina Missionária. Outra vitória que nós temos, a União Missionária dos Homens. Nós temos uma união missionária de mulheres e uma união missionária de homens. Às vezes você vê lá a realização, União Missionária dos Homens, um cartaz na sua igreja, de um congresso, de uma viagem, alguma coisa. Outra coisa que nós temos, a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Irmãos, quando nós estamos dentro da Ordem dos Pastores, isso nos dá uma abertura enorme. Hoje, um pastor que ele morrer, ele pode até mesmo ter apoio da Ordem dos Pastores para o sepultamento. E se ele pagar lá o programa, lá, às vezes até a viúva tem direito a alguma coisa. Irmãos, isso é maravilhoso. A Associação dos Músicos. Nós temos hoje músicos que são reconhecidos fora do Brasil e que através da possibilidade e dos estudos que eles fizeram dentro de seminários batistas, eles hoje estão fora do Brasil. Eu tenho uma conhecida que está hoje em Portugal, que ela estudou no seminário de música sacra lá no Batista Mineiro, e hoje, para a glória de Jesus, ela está lá em Portugal, junto com o seu marido e o seu filho, realizando ali a obra do Senhor na cidade de Porto, ou de Lisboa, não sei exatamente qual, mas está lá em Portugal, pregando e anunciando o Evangelho. Nós temos a Associação de Escolas Batistas, nós temos as escolas e a Associação de Escolas que se ajudam de maneira mútua. Nós temos a Associação de Institutos de Ensino Teológico, nós temos a Associação de Diáconos. O diácono, ele é um auxiliar do pastor, e nós temos uma associação para ajudá-los. De educadores cristãos. Nós temos várias e várias juntas de juventudes espalhadas pelo nosso país, tanto juventudes nacionais quanto juventudes estaduais. Na minha época de adolescente, eu tive a oportunidade maravilhosa de participar de um congresso de adolescentes a nível Brasil. Nós éramos lá quase 600 adolescentes, e eu conheci adolescentes do Sul, do Mato Grosso, do Amazonas, do Paraná, pessoas que talvez eu nunca mais vou ver em toda a minha vida, mas ali eu tive a oportunidade de conhecer e de conversar com pessoas que vivem uma outra cultura. E como foi maravilhoso, como foi gostoso ali, 3 ou 4 dias, não me falha a memória, de nós convivemos com adolescentes falando, vivendo o Evangelho de Cristo. Nós temos as nossas juntas de missões que promovem várias e várias viagens missionárias. Todo ano nós temos viagens missionárias para dentro do Brasil e para fora do Brasil. Um grande projeto que nós realizamos hoje através de missões nacionais é o Jesus Transforma. Você já viu esse pessoal que às vezes sai com a camiseta amarela escrita assim, Jesus Transforma? Aquilo é uma ação missionária, irmãos. Não é só Jesus Transforma, não. Jesus Transforma é o nome do projeto. E aí pega você, que está na sua casa, você viaja para outra cidade e ali você fala do Evangelho de Cristo. Nós temos lares batistas de educação. Temos na Bahia, temos no estado do Tocantins. Lares batistas que funcionam ali e que tem crianças morando ali para que não estejam mais morando na rua, que foram abandonadas, que foram rejeitadas por algum motivo. E nós batistas vamos lá e acolhemos essas crianças. Irmãos, no início da era cristã, era comum, era muito comum, uma família, quando nascia um filho ou uma filha que era indesejado, largava ele na rua. Isso era comum. O Império Romano não via isso como um crime. E aí essas crianças, ou elas eram pegas pelo próprio Império, e ou eram mortas, ou eram treinadas, se fosse homem, né? Se eram treinadas para o exército, ou eram colocadas, se fosse mulher, iam ser treinadas para ser algum tipo de serva, ou os cristãos pegavam essas crianças, levavam para dentro da sua casa e educavam como se fosse seu filho. Isso fazia com que a igreja
crescesse. Então, tudo isso que a convenção criou, fez para quê? Para que o Evangelho de Cristo crescesse. No ano de 1957, criou o que nós chamamos de plano cooperativo, que tem sido assim, um grande apoio financeiro para as nossas igrejas. E dentro da nossa convenção, nós temos as nossas convenções regionais. Temos a Batista Mineira, a Baiana, a Pernambucana, a Lagoana, a Mato Grossense, Paraense e dezenas. Para cada estado do Brasil nós temos uma. E cada uma tem a sua estrutura que funciona dividido, né? Quanto maior o estado, mais associação tem, porque são as associações que trabalham junto com as igrejas, e as associações trabalham junto com as convenções regionais, e as convenções regionais trabalham junto com a convenção nacional, com a convenção brasileira, né? De âmbito nacional. E tudo isso faz parte do quê? Do que nós chamamos de Aliança Batista Nacional. Concluindo tudo isso, irmãos, a Convenção Batista Brasileira, ela foi criada com um propósito: servir e auxiliar as igrejas. Com tudo que ela pode oferecer, material didático, ensino, apoio, cooperação, além de tudo isso, ela pode oferecer a ação de Deus através da oração. Temos pessoas que estão orando pela nossa convenção e pessoas da nossa convenção que estão orando por nós. Ela atua tanto no campo social, educacional, como no âmbito espiritual. A palavra de Deus diz que nós devemos orar. E nós temos ali pessoas que estão orando por nós. Talvez tenha uma pessoa orando por você que você nem conhece, talvez você nunca vai conhecer. Mas existe um plano de Deus na sua vida, de uma pessoa que está orando pela sua vida. De repente, algum dia alguém conversou, falou de você, que falou para outro, e um dia uma pessoa virou e falou assim: eu vou orar por fulano. E está orando por você até hoje, talvez você não saiba. E você só vai saber disso lá no céu. Mas acima de tudo isso que a denominação faz, tem algo que ela faz acima de qualquer coisa, que é pregar e anunciar as boas novas de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é o maior programa, o maior projeto, o maior desafio e o maior objetivo da nossa denominação. Pregar e anunciar Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a cada dia. Eu gostaria de orar nesse momento. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos guardado. Toma conta das nossas vidas. Obrigado por tudo. Deus, cuida da nossa denominação, cuida da nossa convenção, que em nome de Jesus possamos ver o poder, o agir e o manifestar do Senhor sobre nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te guarde e te proteja.